Olá pessoal, vamos mergulhar direto na nossa missão de hoje, desconstruir uma questão inteligentíssima e bem específica de direito notarial e registral. O foco é a regularização fundiária rural em projetos de assentamento. A gente vai usar as regras da Lei 8.629 de 93, com aquelas alterações cruciais da Lei 13.465 de 2017. Vamos lá? Olha só esse cenário prático que é exatamente o tipo de caso que as bancas adoram usar para testar a gente. O INCRA encontrou famílias ocupando irregularmente lotes em um projeto de assentamento criado há 3 anos. Essas famílias então pediram a regularização de suas posses. E agora, o que a legislação diz sobre os requisitos para o INCRA aceitar ou rejeitar esse pedido? Vamos agir como examinadores e analisar alternativa por alternativa. Mas antes de pular para as alternativas, a gente precisa entender a redação exata do artigo 26b. Ele foi a grande estrela da lei de 2017. Ele diz basicamente que a ocupação de lotes sem autorização do INCRA pode sim ser regularizada, desde que cumpridos certos requisitos temporais e financeiros. É fundamental manter esse texto em mente, porque ele é o gabarito para tudo que vem a seguir. Certo. Passo 1. Vamos analisar e eliminar a alternativa A, que fala sobre o tempo de criação do projeto. A alternativa diz o seguinte: como o projeto de assentamento não foi criado há mais de 5 anos, o requerimento não pode ser acolhido. Percebe a ênfase na palavra 5? O examinador quer que a gente acredite que projetos recentes são intocáveis para regularização. Mas olha o erro aí, incorreta! O artigo 26b, que a gente acabou de ver, é cristalino. A ocupação pode ser regularizada em projetos de assentamento criados há, no mínimo, 2 anos, não 5. Como o projeto da nossa questão já tem 3 anos de existência, ele preenche perfeitamente esse requisito de idade. Então, a alternativa A está redondamente errada, corta essa. Passo 2. Eliminando a alternativa B sobre o tempo de ocupação. Aqui a proposta é: um dos requisitos exigidos é o de que haja a ocupação e a exploração pelo interessado há, no mínimo, 2 anos. Parece super razoável, né? Afinal, a idade mínima do projeto que acabamos de ver era de 2 anos. Mas é aí que mora o perigo. Essa coerência aparente é o disfarce favorito de qualquer examinador. Totalmente falsa. Se a gente for lá no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 26b, a lei exige a ocupação e a exploração direta, mansa e pacífica da parcela pelo interessado há, no mínimo, 1 ano, contado a partir de 22 de dezembro de 2016, ou seja, 1 ano de ocupação pessoal e não 2. É preciso ter cuidado máximo com esses prazos parecidos na hora da prova. Passo 3. Hora de eliminar a alternativa C, que trata da admissibilidade da regularização. Essa alternativa traz uma afirmação bem categórica. Ela diz: como a regularização fundiária não é admitida em relação aos projetos de assentamento destinados à reforma agrária, o requerimento não pode ser acolhido. Sabe aquela típica alternativa absolutista? Ela afirma que a regularização é terminantemente proibida nesses espaços. E é por isso que ela é absurdamente falsa. A grande e revolucionária inovação trazida pela Lei de 2017 foi justamente e expressamente permitir a regularização dessas ocupações irregulares dentro de projetos de assentamento do INCRA. É a exata razão de ser do artigo 26b. Dizer que não é admitida é negar a existência de toda a atualização legislativa. Alternativa eliminada. Passo 4. O encontro da resposta correta, analisando a alternativa D. Olha o que diz a alternativa D. Um dos requisitos exigidos é a quitação ou assunção, pelo interessado, dos débitos relativos ao crédito de instalação reembolsável concedido ao beneficiário original. É um texto denso, bem específico e técnico. Mas o que isso significa na prática? Isso ilustra brilhantemente a lógica da lei. Funciona assim: quando o INCRA assenta a primeira família, ele concede um crédito financeiro, que é uma ajuda de custo para construir a casa e iniciar o plantio. É o tal do crédito de instalação reembolsável. Se essa família original abandona o lote e outra pessoa entra irregularmente, para regularizar a situação nova, a lei impõe uma regra muito justa. Quem quiser ficar com a terra precisa pagar ou assumir a dívida daquele crédito que o INCRA deu lá atrás. Faz todo sentido. E é exatamente por isso que a alternativa D não é apenas lógica. Ela é a transcrição literal, palavra por palavra, do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 26b. Esse é o requisito financeiro exato. Encontramos a nossa resposta correta. Passo 5. O prego final, eliminando a alternativa E.
Para não deixar nenhuma margem de dúvida, o texto final propõe o seguinte: um dos requisitos exigidos é o de que, se o interessado for proprietário, cotista ou acionista de sociedade empresária em atividade, esta deve ser enquadrada como microempresa. Soa como uma daquelas exceções jurídicas plausíveis de apoio a pequenos empresários. Mas será que existe mesmo essa brecha no sistema agrário? Não existe brecha nenhuma. A alternativa E tenta criar uma exceção que a própria lei repudia. O artigo 20 da Lei 8.629 estabelece claramente as proibições absolutas para se beneficiar da reforma agrária. E o inciso 4 proíbe terminantemente qualquer proprietário, cotista ou acionista de sociedade empresária em atividade, não importa se é microempresa, empresa de pequeno porte ou uma multinacional. Tem empresa ativa no nome, não pode ser beneficiário da reforma agrária para regularização e ponto final. Passo 6. Nosso gabarito e a revisão FRAU. A dica de ouro é criar um mapa mental desse resumo para regularização nesses assentamentos. Funciona assim: o projeto de assentamento tem que ter sido criado há pelo menos 2 anos. O novo ocupante precisa estar explorando a terra há pelo menos 1 ano. Existe a obrigação de quitar ou assumir as dívidas do INCRA deixadas pelo dono original. E há uma vedação absoluta, já que empresários de sociedades ativas não podem participar, sem exceções. Com esse quadro mental bem consolidado, fica a reflexão. Ao observar como a legislação constrói esses prazos e requisitos e como as bancas tentam embaralhar apenas 1 ou 2 detalhes para criar confusão, como aplicar essa mesma técnica de eliminação cirúrgica no próximo desafio de direito notarial e registral? O segredo não é só ler a lei, mas entender a lógica por trás de cada inciso. Esse olhar crítico é, sem dúvida, a melhor ferramenta. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!